Olá, amigos do Dimensão News. Estamos aqui no CAPES de Tramandaí, né? Hoje é 30 de setembro, né? Está encerrando o Setembro Amarelo, mas a preocupação, né, com os problemas mentais, né, das pessoas aí do dia a dia, até mesmo depois da pandemia, que deve ter aumentado muito, né? Nós estamos procurando aqui o CAPES para falar com o Kevin, né, que ele vai nos falar sobre os atendimentos, o que tem de atendimento aqui, como procurar o CAPES, horário de funcionamento. Então, você que está precisando de ajuda, a ajuda está aqui, né? Vamos se ajudar, porque a gente sabe que esse problema aí é muito sério, né? E tem aumentado a cada dia que passa. Bom dia, Kevin, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Me diz uma coisa, né? A gente tem sempre aquela preocupação, né? Depois da pandemia, em relação ao mental, né? O que acontece? A gente ficou muito tempo preocupado, né? Muitas pessoas morrendo e a gente ficou com a cabeça meio que embaralhada, né? Depois da pandemia, houve o aumento da procura. Como é que foi isso? Com certeza, né? Depois da pandemia a gente acabou perdendo muito o senso, as nossas rotinas mesmo, né? Mudaram bastante, porque a gente ficou muito tempo dentro de casa, né? A maioria das pessoas, quem não estava trabalhando na área da saúde, acabou ficando dentro de casa e perdendo um pouco essa rotina, né? De ir para o trabalho, de ter os horários fixos. Então isso afetou bastante a saúde mental, né? Sem contar a preocupação com os familiares, com questões de doença, né, como o Covid, esse isolamento afetou bastante e aumentou muito essa demanda de saúde mental desde a pandemia. Me diz uma coisa, o CAPES de Tramandaí, ele atende qual as cidades aqui da nossa região? O CAPS, ele é um CAPS 2, né, do tipo 2, e a gente hoje é responsável pelo atendimento ainda das cidades de Pinhal, Cidreira e Imbé, além de Tramandaí. Então está pactuado isso, que a gente acaba atendendo essas 4 cidades, né, sendo um CAPS 2. Uma pessoa que precisa de ajuda, né, até que pode estar nos assistindo agora, o que que deve fazer a família, o que que deve fazer, ou até ela mesma, né, que olha, vou procurar uma ajuda, vou no CAPES, como é que funciona? Horário dedicado só para o acolhimento. Mas, claro, se tiver algum paciente, algum usuário do SUS que esteja se sentindo um pouco pior e precisa de algo na segunda, terça ou quarta, ele pode passar aqui que a gente consegue disponibilizar algum profissional para fazer o acolhimento. Mas esses dias de quinta e sexta é o mais recomendado, né? Que a gente tenha profissionais só para isso. A gente tem uma equipe de acolhimento para conseguir atender esse paciente que necessita, né? Qual é a especialização que vocês têm aqui? O que que vocês têm aqui de profissionais, né? Além do psicólogo, psiquiatra, o que que mais nós temos? Aqui no CAPS a gente tem psiquiatras, a gente tem médicos especialistas em saúde mental, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogos, assistente social, terapia ocupacional. A gente vai ter agora a curto prazo oficineiros também, né? E sem contar toda a equipe de apoio também, com recepção, higienizadora, né? E estagiários também, que a gente tem bastante aqui. Me diz uma coisa, o paciente chega aqui, ele é atendido primeiramente por um psicólogo. Isso, a gente tem a equipe de acolhimento, né? Como eu falei, que daí a gente tem uma psicóloga e tem alguns estagiários também que prestam suporte quando tem muita demanda. Então ele vai passar direto com essa psicóloga, ela vai avaliar a demanda desse paciente e vai ver para que ele vai ser direcionado, né? Se vai ser para grupo, oficina, E médico. nós temos oficinas também, a gente está vendo aqui, ó, até o Elis pode focar melhor aqui, a gente está vendo aqui umas fotos, né? Como é que funciona? É feito pelos pacientes? Isso, a gente aqui no CAPS, a gente tem, acredito que hoje a gente tem em torno de 25 grupos e oficinas, né? Os grupos, eles são grupos terapêuticos, que são feitos por psicólogos ou por enfermeiro, né? Por médico. E a gente também tem as oficinas, né? Como aqui o colega está mostrando, a gente tem a oficina de fotografia, que é feita por uma psicóloga, juntamente com os pacientes. A gente tem a oficina de culinária, temos oficina de autocuidado. A gente tem diversas oficinas que os pacientes do CAPS podem vir e participar delas como oficinas abertas para pacientes do CAPS, né? Não precisa marcar horário ou algo assim, ele pode só vir e participar das oficinas realmente. E como eu disse, a gente tem em torno de 20, 25 oficinas e grupos, né? Incluindo várias temáticas aqui no CAPS. Por exemplo, a gente viu essa aqui que é das fotos, o que mais que nós temos de oficina, assim? A gente tem a oficina de jardinagem, né? Como tem ali também, oficina de desenho, oficina de artes, de fuxico. A gente está para abrir algumas oficinas de geração de renda também. Então, essas oficinas, elas muitas vezes não têm um âmbito principal como uma psicoterapia, mas ela acaba sendo terapêutica para ocupar um pouco esse horário dos pacientes, até porque o CAPS
ele iniciou com o intuito de, né, como se fosse um serviço alternativo aos manicômios, que é onde os pacientes iam para o manicômio e ficavam o tempo inteiro lá, né, só que eram maltratados, claro, não tinham cuidado terapêutico. E o CAPS ele faz um pouco esse serviço, né, que é como se fosse o paciente conseguir vir até aqui, ele participa de oficinas o dia inteiro e vai para casa para dormir, né, é como se fosse um manicômio mais saudável a céu aberto, né, ele pode voltar para casa, ele vem aqui, ele faz oficina, ele faz grupo, pode passar o dia inteiro no CAPS. Agora, a partir da semana que vem, a gente vai conseguir estruturar muito melhor isso, porque alguns pacientes vão poder receber refeição aqui no CAPS também, para permanecer manhã e tarde, né, participando dessas oficinas, porque como eu havia falado antes, o CAPS ele é destinado para pacientes graves, e tem muitos pacientes que não tem como ficar o dia inteiro sozinho em casa, ou quando não tem familiar, ele acaba tendo esse suporte aqui no CAPS mesmo. Há pouco tempo a gente conversando, Osório, né? Osório, município vizinho, é um dos. Até então era o que tinha mais morte por suicídio, né? Como é que está a Tramandaí nessa questão aqui? Nós estamos muito atrás, né? Distante de Osório, próximo. Como é que é a preocupação da comunidade aqui com esse problema aí de suicídio? A gente aqui em Tramandaí, não só em Tramandaí, né, mas eu acredito que na maioria das cidades a gente tem um índice de tentativa de suicídio bem alto, né, mais do que a gente esperava. Não sei se ele é considerado alto pelas autoridades, né, gerais assim do Brasil, mas é muito maior do que a gente esperava, do que a gente gostaria. E para a gente conseguir combater isso, a gente precisa desses serviços, né, como o CAPS, como o ambulatório de saúde mental, principalmente o posto de saúde também, e dentre outros, né, como a gente diz, ONGs, associações, esses ambientes que conseguem proporcionar a prevenção, né, e a promoção da vida, como a gente diz aqui agora no Setembro Amarelo, porque não é só o tratamento, né, não é só vir no psicólogo, no psiquiatra, e isso vai curar e vai diminuir as tentativas de suicídio. Na verdade, a gente precisa de ambientes que consigam promover a vida, né, e prevenir essas doenças, né, que a gente consiga promover a saúde mental para esses pacientes desde a ponta, lá na comunidade dele, e não que a gente precisa abrir mais CAPs. Na verdade, a gente precisa ter muitos projetos de prevenção e promoção à vida, né, lá na ponta, para que não chegue nessa intervenção aqui dentro do CAPS, né. Esse ambulatório, né, mental, Tramandaí já tem também? Isso, o ambulatório de saúde mental que a gente chama é o AMENTE, né, que é uma equipe multiprofissional especializada em saúde mental. E aí lá a gente vai ter uma coordenadora enfermeira, a gente tem psicólogos, psiquiatras também. E lá vai ser vamos dizer assim, um funcionamento diferente do CAPS. Aqui no CAPS a gente trabalha bastante com grupo, oficina, né, e o paciente pode vir aqui e ficar quantos anos precisar, né, enquanto ele precisar de tratamento e acompanhamento, ele permanece. No AMENTE, que a gente chama, né, ambulatório de saúde mental, ele é um pouco mais temporário. O paciente ele entra lá, ele faz a psicoterapia dele, se ele melhora, ele pode retornar para o posto para fazer o acompanhamento através do posto, ou se ele não teve remissão de sintomas, ele é encaminhado para o CAPS. Então, o AMENTE ele vai funcionar, esse ambulatório vai funcionar como se fosse um intermédio entre o posto de saúde, né, de casos leves, e o CAPS, que é casos graves, ou seja, o AMENTE vai atender casos moderados. O CAPS, como eu tinha dito antes, para ingressar no CAPS é só vir aqui, passar pelo acolhimento na quinta ou sexta. Já o ambulatório de saúde mental, o paciente precisa ser encaminhado ou pelo posto ou pelo CAPS. Então não adianta o paciente ir direto no ambulatório, né? Ele precisa passar ou pelo posto de saúde e aí vai ser encaminhado para o ambulatório, ou passar pelo CAPS e vai ser encaminhado da mesma forma. Esse ambulatório, como é que funciona? Quem que tem esse laboratório para oferecer para o paciente? O ambulatório a gente tem psicoterapia individual, a gente vai fazer psicoterapia em grupo para casos específicos, né, como ansiedade, depressão, a gente vai conseguir fazer alguns grupos também, mas ele vai funcionar bem como o nome, é como se fosse um ambulatório, não como o CAPS aqui, que a gente trabalha a questão psicossocial, né, a gente trabalha com grupos, com oficinas. Lá vai ser um pouco mais numa lógica quase clínica, né, que a gente vai conseguir atender ele individual, a gente vai conseguir atender em grupos específicos e não vai ter as oficinas como tem aqui no CAPS, né, vai ser um tratamento mais específico para o transtorno do paciente, né? E algo temporário, como eu disse. No máximo 6 meses, ele já vai ser encaminhado para algum outro serviço. Ele não vai ficar no ambulatório para sempre, como pode ser no CAPS, ou como para sempre o paciente vai ser acompanhado no posto, né? Por ser a referência dele. Então, lá vai ser algo passageiro ali para o paciente, né? Ele vai se tratar, vai melhorar, volta para o posto. O Kevin, tu falou agora aí de que os pacientes podem vir quando quiser, ficar aqui. Tem paciente que está há muito tempo aqui, mais de 1 ano, 2 anos? Sim, sim. Os CAPs, eles têm esse perfil, né? Que a gente atende pacientes graves, né? Com, por exemplo, transtorno de esquizofrenia, bipolaridade, transtorno de personalidade mais graves. Então, esses pacientes,
eles vão ter uma certa limitação até psíquica, né, psicológica para alcançar algumas conquistas dele. Então ele não vai, vamos dizer assim, às vezes a gente tem paciente que não vai conseguir trabalhar, né, 40 horas semanais ou algo assim. Então ele vai precisar desse suporte do CAPS para permanecer estável, para conseguir rever medicação, para ter um âmbito social também dentro do CAPS, né? Porque essas oficinas elas têm muito esse intuito, né? Que eles consigam ter um grupo, se sentir pertencido naquele grupo e fazer parte de algo. Muitas vezes esses pacientes, esses usuários do CAPS, eles são excluídos da sociedade, né? Por ter algum transtorno, por ter algum sintoma específico. E aqui no CAPS eles conseguem encontrar esse ambiente seguro, né? Então o CAPS ele não tem o intuito de tratar ou curar e já dar alta para o paciente. Ele é como se fosse um ambiente seguro que esses pacientes podem conviver aqui dentro também, né? Que legal, né? Esse é o trabalho feito aí dia a dia pelo CAPS de Tramandaí, que é coordenado aqui pelo Kevin, né? E que nos passou algumas informações, né? Nesta manhã de terça-feira, hoje, 30 de setembro, está terminando, né? Encerrando aí o mês amarelo, mas a preocupação continua, né? A gente sabe que está aumentando, né? Cada dia que passa, ainda mais as pessoas aí que querem se suicidar. E isso aí, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tem levado muitas pessoas, né? Por isso o atendimento do CAPS é importante, por isso você que esteja com um problema, é importante vir procurar o CAPS. Qual é que é o endereço aqui? Aqui é Rua Vergueiros, número 234. E o telefone? O telefone eu não sei de cor, mas a gente Mas pode... depois a gente bota. Isso, a gente bota ali na descrição certinho, mas a gente tem também o Instagram do CAPS, que é CAPS Viva Vida. Se pesquisar CAPS Viva Vida, já aparece ali no Instagram. E ali a gente posta todas as informações do CAPS, quando a gente está aberto, quando a gente fecha, né, por alguma ocorrência. E além disso, a gente tem um grupo no WhatsApp também, tudo dá para ver ali no Instagram, né, um grupo de avisos. Ali a gente também posta essas fotos sobre as oficinas, tudo a gente tem ali no Instagram. Então, ali a gente encontra todas as informações necessárias. Qual é que é o maior problema das pessoas que chegam até aqui, né, que procuram o CAPS, o que que elas dizem estão sentindo, né? Qual é a maior procura, em qual, né, qual doença que é mais procurada aqui no CAPS? A gente tem bastante incidência de ansiedade, depressão, né, dependência química e ultimamente também está bastante em alta a dependência em jogos, né, o vício em jogos, que a pessoa acaba se atrapalhando bastante financeiramente por conta disso, né, chegando a um extremo que causa bastante prejuízo familiar até, mas principalmente esses sintomas, né, de ansiedade, depressão, dependência química ou em jogos. Esse dos jogos, então, é uma novidade, né? É uma novidade há pouco tempo, como está abrindo aí, ainda agora, ainda mais que liberaram, né, os jogos em todo o Brasil, aí via as plataformas digitais, então dá mais problema para o CAPS, já era bastante, né? E agora é mais. Tomara que o governo, né? Tomara, já que o governo liberou, que esse dinheiro que é arrecadado do ICMS comece a passar para os CAPS, né? Porque está aumentando aqui, e a gente sabe, a gente tem amigos aí, vai ali e perde, além de perder tempo, perde dinheiro também, né? Porque a gente sabe que não vai ter ninguém que vai estar dando dinheiro para nós aí nas redes sociais. Então, eles perdem dinheiro e procuram o CAPS, porque daí entram em depressão. E a depressão, gente, olha, tá matando muitas pessoas, né, Kevin? Com certeza. E agora os CAPs já estão tendo que se adequar a essa novidade dos jogos de aposta, né, dos sites de aposta. Então, muitos CAPs já têm grupos de apoio específicos para jogos de aposta, que é um pouco diferente essa dinâmica, né, comparado com a dependência química em uso de substâncias, realmente, né? Então, o nosso CAPS também já está com um projeto aí, um plano de abrir grupos de apoio para essas pessoas específicos, né, com essa demanda, porque vem crescendo cada vez mais, né? Cada vez mais entre a população, eles estão fazendo uso dessas plataformas digitais de apostas que acaba perdendo bastante financeiramente. Não é só o financeiro que acaba prejudicando, né? Como tu disse, acaba causando depressão, ansiedade, né? E diversos outros sintomas e prejuízos para a família inteira, né? E as pessoas que vêm procurar os jogos são mais idosas, mais jovens? É de todas as idades, né? Desde adolescência até idosos, porque não é algo que precisa de um pré-requisito, né? A gente pode só pegar o celular aqui, até enquanto eu estou falando contigo, eu posso estar jogando, clicando aqui, porque basta um clique e a gente já aposta, basta um clique já rola a roleta ali, então não é algo como se a gente fosse usar uma droga ilícita, né? Que é muito mais difícil a gente fazer uso de uma droga ilícita num ambiente social. Já os jogos de aposta é tudo muito fácil o acesso, né? Então a gente pode estar conversando ali, usando o computador, eu falando contigo, eu posso estar usando.
né? O autismo também aumentou muito nos últimos anos, né? Por que será que está aumentando? Isso se deve também um pouco ao conhecimento maior sobre esse transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, acho que quanto mais a gente tem o conhecimento, mais fácil fica de diagnosticar. Então, na verdade, já existiam bastante pessoas com esse diagnóstico antigamente, mas não se fazia o diagnóstico por falta de conhecimento até dos próprios profissionais. Então, atualmente, a gente tem uma ampla variedade de profissionais aí que está estudando esse tema, né? Então, auxilia bastante isso para essa alta dos diagnósticos. Mas, claro, também está se estudando o porquê que está nascendo cada vez mais pessoas com autismo, né? Que esse número vem aumentando também. Mas ainda não tem nada específico, não tem nada comprovado que é por causa disso ou por causa daquilo, né? E até algo importante, já que a gente falou do autismo, o CAPS ele não é responsável, né, por atendimentos de pacientes com autismo, a não ser que tenha alguma comorbidade de transtorno psiquiátrico. E aí essas crianças com autismo, o Estado, né, não o município, ele tem um projeto que é o TEACOLE, que a gente tem aqui em Bé, e aí os pacientes com autismo que precisam desse suporte podem ser encaminhados a partir do posto para esse projeto do Estado, né, que é o TEACOLE, que fica ali em Bé. Mas vocês fazem as primeiras avaliações aqui em Caminho para Imbé, é isso? Isso, a gente pode, não é nem em Bé, né, a gente encaminha através do GERCOM, que é estadual, e aí esse paciente é encaminhado para o TEACOLE, que fica ali em Bé. Mas a gente até faz a avaliação aqui no CAPS, mas quem faz os encaminhamentos mesmo para o GERCOM são os postos. O paciente pode vir aqui, a gente faz uma avaliação inicial e aí a gente encaminha para o posto, né, fazer a destinação lá para o TEACOLE. Né? Viu, pessoal? Então, você que está aí entrando em parafuso, né, em depressão, procura o CAPS. A gente tem que procurar os amigos, procurar o recurso, né? Porque a vida é tão bela, né? Para que destruir uma vida que é tão bela? Por mais ruim que seja, ela é muito boa, né? Então, a gente tem que procurar sempre ajuda, né? Deixa um recado aí, Kevin, para o pessoal que está nos assistindo, para procurar aqui, quais os dias. Claro. É importante ter essa busca, né? Mesmo que seja desconfortável a gente vir e falar sobre sentimentos, né? Que é difícil a gente falar de sentimentos ou sente vergonha por conta disso. Mas aqui no CAPS é um lugar que a gente consegue acolher essas questões de saúde mental, né? Seja sensações negativas, seja uma ideação suicida mesmo, que é difícil a gente falar com familiares, né? Que pensou sobre isso, às vezes a gente sente um julgamento, hoje a gente tem vergonha de falar sobre isso. Então aqui no CAPS é um lugar propício, onde a gente vai ter essa abertura com os profissionais, né? Que os profissionais vão conseguir acolher essa demanda de vocês, se for necessário, e fazer os encaminhamentos necessários. Então a gente não pode ter esse receio. E às vezes esse desconfortável também é o que vai nos ajudar mais para frente para sair dessa depressão, dessa ansiedade que a gente pode estar. Né? E vamos aproveitar para pedir ajuda aí para essas pessoas aí que ganham milhões e milhões de dinheiro nas plataformas digitais, vendendo os jogos aí, né, para ajudar o CAPS, né? Vamos ajudar o CAPS, você que eu sei que tem influência aí, um monte, né, que estão ganhando, pega o CAPS da sua cidade e comece também a investir, né, porque muitas pessoas, né, agora ficamos sabendo que muitas pessoas estão procurando o CAPS por motivo, né, de estar perdendo seu dinheiro nesses jogos aí online que são feitos nas plataformas digitais. E o governo também, né, que está arrecadando dinheiro com isso, né, está cobrando ICMS, que também faça, né, um pouco desse dinheiro. O certo seria fazer todo, viu? Porque a preocupação agora, a partir de agora, ficou maior ainda, né? Porque muitas pessoas que estão aí perdendo seu dinheiro aí nas plataformas digitais e aí ficam perturbadas, querem tirar suas vidas e aí o CAPS tem que atender. Às vezes sem condições, porque está aumentando a cada dia que passa. Então o governo federal, né, as pessoas aí que divulgam os jogos, que tenham também um bom senso de aplicar também seu dinheiro nos CAPs da sua cidade, tá bom? Obrigado pelo carinho de todos, né? Viemos informar hoje, dia 30 de setembro, né? Encerrando Setembro Amarelo, mas a preocupação continua. Obrigado a todos, direto do CAPS de Tramandaí, Rojoel Amaral e Elias Moreira, para o Dimensão News, a rede da informação.